Queridos amigos, o Senhor é contigo. Nessa sexta-feira que nós nos lembramos da morte de Jesus, lá em João 18 nos diz: E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, o Monte das Oliveiras, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos para orar. E mais no versículo 12 do capítulo 18 ainda nos diz: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Jesus começou a ser maltratado desde os primeiros momentos em que ele foi preso. Começaram as chicotadas, os açoites, e o seu corpo começava a ser dilacerado e ferido. Os soldados usavam um chicote que era conhecido como azorrague. Esse azorrague era algumas tiras de couro com pontas de metal e ossos colocados nas extremidades. E dessa forma batiam em Jesus. E durante o açoite, a pele dele e as costas se rasgava com as pancadas. E não foi só isso. Os soldados usavam de socos e pontapés em Jesus. Seu corpo ficou todo ferido. E Jesus perdia muito sangue. E além disso, estava sendo humilhado minuto a minuto. E colocaram nele uma coroa de espinhos, uma coroa em sua fronte, onde sangrava e perfurava a sua cabeça. E com certeza muitas dores Jesus sofria naquele momento. Depois disso tudo, ele foi escolhido para morrer e liberto Barrabás. O povo escolheu que Jesus morresse. E depois de muitas horas de sofrimento, ele, debilitado, fraco, com seu corpo todo ferido, colocaram sobre ele uma cruz de madeira. E diz a história que a cruz de madeira chegava a pesar 50 quilos. E Jesus carregou essa cruz com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas impurezas, com tudo aquilo que estava sobre nós como culpa. E Jesus caminhou por um espaço bastante grande, carregando essa cruz e caindo, chegando ao Calvário. Colocaram-no nessa cruz, pregando os seus punhos e os seus pés. E a história nos diz que esses pregos que penetraram em Jesus tinham o tamanho de 14 centímetros e de 2 centímetros de espessura. Podemos imaginar a dor que Jesus sofreu por nós. Mas em Isaías, o livro de Isaías nos diz o seguinte, lá no capítulo 53, versículo 7, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Podemos imaginar, diante daquelas dores, diante daquele sofrimento, Jesus não abriu a sua boca. E agora o mais importante dessa história: por que Jesus morreu? Havia uma dívida que você e eu tínhamos que pagar. Dívida de pecado. No livro de Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14, diz o seguinte:
Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os nossos pecados que nós tínhamos contra a lei de Deus. E ele anulou tudo isso, sendo pregado na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Então ele cravou lá na cruz esse escrito de dívida, essa nota promissória de dívida que nós tínhamos e seria eterna. Mas de uma vez por todas ele morreu, porém no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. No domingo foram procurar o corpo lá naquele lugar onde tinha sido cedido por José de Arimateia. Mas que surpresa! Ele não estava lá. Jesus ressuscitara. E hoje nós temos a certeza, Jesus vive, está à direita do Pai intercedendo por nós. E assim como a canção nos diz assim, morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você? Jesus quer a preferência no seu coração. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais, todas elas serão acrescentadas. Então aí está o que nós devemos fazer, dar prioridade para o Senhor. Porque a palavra nos diz também em Mateus 7, 21, que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe a todos nós, que a cada dia reforce em nossa mente o que Jesus fez por nós e o que Ele quer de nós. Jesus vive. Eu falei com Ele hoje. Eu sou o pastor Adiel Santana de Anápolis, Goiás, e o Senhor te dê a benção.